Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vim trazer algumas dicas muito importantes em relação à limpeza correta do computador. Eu aproveitei essa situação aqui, é, que um cliente ele me procurou pela seguinte coisa. Ele foi tentar tirar o cooler do processador para poder fazer a limpeza na parte aqui do dissipador. E o cooler ele estava grudado no processador. Então quando ele puxou, o processador veio junto e consequentemente, eu não sei se no vídeo vai dar pra ver direito, alguns pininhos do processador eles amassaram. Teve um até inclusive que quebrou. Não lembro onde foi esse aqui. Acho que dá pra ver, deixa eu tentar aproximar. Esse último aqui. Ele quebrou. E eu vou tentar recondicionar ele, o cliente trouxe para mim recondicionar. E aí, aproveitando dessa situação, eu vou estar passando aqui algumas dicas relacionadas à limpeza correta. Principalmente para o pessoal que tem AMD, quem tem Intel não é tão, ainda tem um risco de empenar. No caso não seriam os pininhos do processador, mas sim os da placa. Mas eu vou tentar trazer aqui, passar para vocês algumas dicas de como limpar corretamente, o que você deve usar e principalmente como você fazer para tirar corretamente o cooler do processador do AMD sem correr risco dele empenar, dele quebrar algum pininho ou dele vir junto, porque acontece muito, isso é muito frequente, você tentar tirar o cooler e o processador tá grudado, praticamente grudado. Então eu vou passar algumas dicas aqui. Pega a vinheta. Então, continuando, eu não vou fazer isso aqui com a placa do cliente, nem com o processador do cliente. Eu trouxe só para poder mostrar a vocês, porque muita gente já me perguntou como que faz para tirar. Tem muita gente também que teve medo de tentar tirar para limpar e nem viu que estava grudado e deixou do jeito que estava. Então, e também é um problema de técnicos, pessoas que estão entrando nessa área de manutenção de computadores e que tem pouca experiência e que na hora de tirar fica meio receioso. Então eu vou tentar dar essas dicas para vocês de uma forma rápida e simples. Então vamos lá, eu vou guardar isso aqui e pegar os componentes que eu tenho certeza que estão ruins, então para a gente poder tornar o vídeo mais lúdico. Então voltando aqui, eu tenho essas duas placas aqui, você pode ver que elas estão um tanto sujas. Essas placas, elas ambas estão ruins, então eu não vou ter tanta preocupação para manusear elas. Então, quando você for tirar o cooler, eu vou dar um exemplo aqui com esse cooler aqui no AMD, que é o seguinte. Então, quando você for tirar o cooler do AMD, você tentou puxar lá e viu que ele tá preso, ele não quer sair, você vê que se você forçar corre o risco do processador vir junto, você vai dar uma leve rotacionada, bem devagar e com calma, com cuidado. Certificou que tá os dois encaixes soltos, dá uma leve rotacionada nele. Só isso para tentar desgrudar a pasta térmica que tiver seca lá. Porque a pasta térmica, nesse caso, ela tá servindo como uma cola ali. Ela secou de uma forma que grudou um componente no outro. E aí é simples, você só vai dar uma leve rotacionada até você sentir que ele está mole. E aí você vai tentar puxar. Não puxe com força. Uma coisa que eu explico desde o tempo que eu dava aula é o seguinte: não seja bruto com equipamentos de informática ou qualquer equipamento de eletrônica. São componentes muito frágeis. Então qualquer força a mais que você aplica, você acaba danificando esses componentes. E alguns componentes eles são muito caros, então não vale a pena, nem mesmo que você venha recondicionar, não vale a pena estragar.
Principalmente se você for o técnico. Você estiver fazendo o seu trabalho ali, às vezes o valor que você vai receber não vai conseguir nem... infelizmente isso é uma realidade no trabalho de muitos técnicos de informática, que é o seguinte: o valor que você vai receber por aquele conserto ali, às vezes nem vai cobrir o que tu gastou para reparar algum erro que você cometeu. Então não sobra espaço para erro. Então, com muito cuidado, vai rotacionar devagarzinho e vai puxar. Nesse caso aqui ele já está solto, infelizmente eu não tinha nenhum que tivesse grudado para poder mostrar para vocês. Até porque isso fica com o tempo, então não teria como eu fazer isso. Então basicamente é isso. Essa é a primeira dica. Principalmente o pessoal aí que tá começando a montar computadores. A gente tem os Ryzen agora, que inclusive subiram muito de preço. E o pessoal tá migrando muito para AMD, e todos os processadores da AMD têm pininhos. Então tem que ter muito cuidado na hora de manusear, porque se um pino desse empena ou amassa, você não consegue encaixar de volta no lugar. E aí vai dar uma dor de cabeça que você nem queira imaginar. Então, agora eu vou mostrar para vocês o da Intel. Da Intel, basicamente, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte: com isso aqui, ó. Se você reparar, a maioria dos processadores da Intel são assim. Então eles não possuem pininhos como os da AMD. Mas o problema está aqui dentro. Esses pininhos aqui, olha, eu estou passando o dedo aqui só para avisar vocês mais uma vez. Eu estou passando o dedo aqui porque isso é um componente que está ruim. Não tem como recondicionar, não vale a pena recondicionar nem consertar. Então eu deixo mais para questão de ensinar mesmo. Então, muito cuidado com esses pininhos aqui, que às vezes na hora de você tirar o processador, você pode raspar com ele aqui, esbarrar com ele aqui. Muita gente passa o dedo ali, não pode. Então, outra coisa é o seguinte: excesso de pasta térmica. Quando você colocar muita pasta térmica, acontece o seguinte: pode acontecer o risco de vazar pasta térmica. Colocou muita pasta térmica aqui. Pode acontecer de vazar a pasta térmica para cá, ó, e entrar nisso daqui e, consequentemente, estragar o fluxo de energia do processador para a placa-mãe e, consequentemente, estragar talvez o processador ou, no pior dos casos, estragar a placa-mãe também. Feito isso, tirou o cooler. O da AMD é mais difícil, o da Intel é mais fácil, porém ambos você tem que ter o mesmo grau de cuidado. Feito isso, e agora, como eu faço para limpar? Bom, use ar comprimido. Mas eu não tenho ar comprimido e preciso limpar. Vou dar uma dica de ouro. Secador de cabelo, pode usar na terceira velocidade, na velocidade máxima, não tem problema, a aproximadamente 10 centímetros da placa, e sempre no frio. Nunca utilizar ele no quente, porque se você ligar o quente, você pode estragar componentes que são extremamente importantes para o computador e são sensíveis ao calor. Então, dependendo da temperatura que chegar a esses componentes, você pode estragar eles. Então, sempre no frio. E você vai usar o secador somente para tirar o pó, a poeira que está em cima. E depois um pincel. Você pode usar qualquer tipo de pincel, de preferência pincel que tenha cerdas emborrachadas. Mas como esse pincel é muito difícil de estar encontrando, você pode estar utilizando o pincel normal também. Porém, tem uma coisa: não esfregue e use bem devagar e pouco, não use muito. Por quê? O pincel, se você esfregar ou se você fazer movimentos repetitivos, você pode gerar estática na placa. E assim, não quer dizer que você vai queimar a sua placa ou estragar a sua placa na primeira vez que você fizer isso. Não, mas isso vai reduzindo a vida útil do teu equipamento pouco a pouco, até que vai chegar um tempo em que ele vai
literalmente pifar. Então, não esfregue o pincel. No último caso, vou usar aqui um pincel bem tosco assim, um pincel que eu nem uso para limpeza no caso, um pincel que é mais para artesanato mesmo. Posso utilizar? Posso, mas com movimentos devagar e somente para auxiliar o secador de cabelo. E de preferência, evita passar na placa-mãe. Tenta passar em partes de componente que não tem problema pegar estática, porque às vezes um simples movimento pode gerar estática. Então passa no dissipador, passa só nos dissipadores. De preferência somente nos dissipadores, porque são componentes que não vão ter problema você gerar estática. Passa na ventoinha. Aqui eu recomendo você utilizar também um cotonete para poder tirar aqui com mais facilidade. E pode usar álcool isopropílico. Nunca use álcool normal. Por quê? Álcool normal, álcool volume 70, por exemplo, ele tem uma grande concentração de água. E o álcool isopropílico ele tem menos de 1% de água. Então é menos perigoso de você estar utilizando nos seus equipamentos. Então usem somente álcool isopropílico. Não usem nenhum outro produto que possa danificar a sua placa. Outro ponto é o seguinte: de quanto em quanto tempo eu devo estar limpando o meu computador? Isso é uma dúvida que muita gente me pergunta. Gente, no mínimo de 6 em 6 meses. Ah, mas por quê? Simples. O seu computador ele vai acumulando poeira. Isso não importa o lugar onde você estiver. É óbvio que em alguns lugares vai acumular mais poeira e outros vai acumular menos. Mas de qualquer forma vai acumular. Tem que lembrar que o computador é uma caixa fechada. E ele vai estar entrando ar e saindo ar. Nesse de entrar ar vai estar entrando sujeira do ambiente. E, consequentemente, com o tempo essa sujeira vai acumulando. O que acontece? À medida que a sujeira vai acumulando em volta dos componentes, ele vai criando como se fosse um cobertor em cima desses componentes, fazendo com que eles aqueçam mais. E todo mundo que tem um pouquinho de noção de informática sabe que quanto mais quente o seu componente estiver, menos eficiência ele vai ter. Ou seja, quanto mais sujo ele estiver, mais quente ele vai estar. E, consequentemente, os componentes vão ter que trabalhar mais e vão ter um desempenho comprometido por causa desse calor. Sem falar que eu já cansei de ver casos, quem trabalha com manutenção sabe disso, que existem casos em que a poeira ou a sujeira acumula por tanto tempo que ela gruda a ponto de impedir o funcionamento das pás do cooler. Ou seja, o cooler não vai rodar. E aí, se você nem abre o seu computador para fazer a limpeza nele, o que acontece? Você nem vai ver que ele não está rodando. E aí, consequentemente, você pode trabalhar uns 2 ou 3, ou até, se você tiver sorte, uns 4 ou 5 dias, talvez uma semana, com o seu processador sem o cooler funcionar. E o que pode acontecer? Pode acontecer em algumas placas, quando o cooler não está girando, a placa nem dá vídeo. Ela já acusa que tem um problema no fan e não dá vídeo, mas outras placas funcionam normalmente. E aí que está o perigo, porque essas placas, se o teu computador estiver funcionando normalmente, que o seu processador esteja lá sem refrigeração, ele vai começar a esquentar de uma forma e vai continuar esquentando porque não vai ter nada para refrigerar ele. E, consequentemente, o que vai acontecer? Seu processador, de uma hora para outra, vai estragar, vai queimar, inutilizando o seu computador. Então, por isso e por outros motivos, é muito importante você estar limpando o seu computador. De preferência, uma vez no mês, dependendo do lugar que você more. Se no lugar que você mora tem muita poeira, é um lugar que você mora próximo a uma rua, você mora próximo a uma principal, passa muito carro, levanta muita poeira, limpa com frequência. Limpa de preferência uma vez no mês ou 2 vezes no mês. Você também não precisa limpar ele uma vez por dia ou uma vez por semana, mas limpa pelo menos uma vez no mês. Ou no máximo, uma vez a cada 2 meses,
ou uma vez a cada 6 meses, no máximo, não passa disso. Porque senão você vai estar comprometendo seus equipamentos. E todo mundo sabe que, principalmente agora, com essa pandemia, com essas taxas que estão caindo sobre os produtos, essa crise aumentando cada vez mais o preço dos produtos de informática, a gente tem que ter um cuidado dobrado com os nossos equipamentos, porque está tudo muito caro e muitos produtos estão até fora de estoque. Então a gente tem que ter muito cuidado para manter, porque se algum componente desse vir a dar problema, é um gasto até maior do que seria se fosse algum tempo atrás. Então, gente, é isso. Eu espero que essa dica ajude muita gente aí que está com essa dúvida, que está tendo esses problemas, ou que quer limpar seu computador, mas não se acha, não se sente seguro para limpar. Segue as minhas dicas. Pega seu computador, abre ele. E outra, antes de mexer em qualquer componente do computador, pegue uma superfície metálica, segura ela por 10 segundos, segura lá direitinho e conta 1001, 1002, 1003, 1004 até 1010. Chegou nisso, você descarregou a estática do seu corpo e aí você pode estar mexendo no seu computador. Essa é a forma mais fácil de descarregar a estática do seu corpo, a forma mais simples. Não significa que você vai descarregar toda a estática do seu corpo, mas vai reduzir significativamente a quantidade de estática que tem na sua mão para você poder mexer nos componentes sem ter muita chance de ter problema, entendeu? Então as suas chances são mínimas de você causar algum problema nos seus componentes. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se alguém tiver alguma dúvida ou achou que faltou alguma explicação, manda nos comentários que eu prometo que eu faço um outro vídeo explicando melhor. E é isso. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar like e se inscrever no canal para mais dicas assim. Por hoje é só, pessoal. Forte abraço a todos.